Marabá e toda a grande região, a gente começa agora o programa Personalidades. A você que está em algum lugar de Marabá, valeu, obrigado pela audiência. Em qualquer hora, seja do dia ou da noite que você nos acompanha na programação da Kairos, muito, mas muito obrigado pela presença aí na frente do vídeo. Eu, na sua companhia, Fabiano Moreira, as amigas donas de casa, aos amigos trabalhadores do comércio de Marabá e de toda a grande região, valeu demais pela companhia. Sei que nesse momento aí você deve estar acompanhando a nossa imagem em qualidade HD digital. E aqui estamos nós para mais uma edição do programa Personalidades. Gente, já falando em personalidades, eu recebo hoje aqui um representante autêntico aí de um povo indígena da nossa região, né? Os Gavião Kikatejê, ou os Kikatejê Gavião, né, como muitos chamam, e a gente sabe que é muito legal conversar com um líder assim, para que a gente possa conhecer mais da sua comunidade, do povo ao qual representa. Eu recebo aqui o Zeca Gavião, ele que nos deu a honra da presença aqui hoje. Zeca, obrigado pela presença e vamos bater um papo aqui, falar um pouquinho sobre, né, essa aldeia maravilhosa aí, falar sobre o Gavião Kikatejê. Você é o primeiro técnico indígena do Brasil, né? Tendo um time aí, digamos, de forma autêntica, primeiro time indígena do Brasil, que é o Gavião Kikatejê. Boa tarde. Boa tarde. Para mim é uma honra, né, estar aqui contribuindo com o seu trabalho. Eu acho que isso é importante. A gente está falando um pouco da história, né, de cada cultura e de cada povo. Então eu fico lisonjeado de poder contribuir com essas informações. Bom, interessante. E antes da gente falar sobre o Gavião Kikatejê, que é um bate-papo legal, um assunto muito bacana, né? Um time de futebol aí que se destacou e saiu aqui da região nossa. A gente tem também um pouco de conhecer a história, né, dos povos indígenas da aldeia Mãe Maria, né? Daquele povo ali, são 3 povos que residem naquele perímetro entre Morada Nova e Bom Jesus. Queria que você falasse um pouquinho da história, né? Sei que você conhece um pouco da dissidência desse povo aí, que veio, não sei, de Belém para cá. Houve uma época que tinha muito índio, né? Isso já diminuiu bastante, mas hoje os índios eles começam a se multiplicar de novo pela questão da organização que vocês vêm tendo aí e da preservação da cultura. Mas, Zeca, fala um pouco para nós aí um pouco da história, até a chegada ou até a estabilização desse povo aqui na região. Então, devido a vários empreendimentos, né, adentrando dentro das terras indígenas, e muitos foram obrigados a largar ou então ser transferidos do seu território para este local que é a Mãe Maria. Por exemplo, o meu povo, que é o Zacranti, é da montanha, né? Nós tínhamos nossas aldeias, tudo direitinho, e com a invasão da barragem, aí a Eletronorte transferiu todo mundo para essa terra indígena Mãe Maria. Os Paracatejê também estavam em frente a Tupiranga, que chama Praia Alta, né? Era o outro local. Eles também foram obrigados a vir também para Mãe Maria. Os Kikatejê, que ficava no Frade, né? E aí veio a CID, que eu acho que era um empreendimento, ou então uma empresa de madeireiros, certo. E eles foram entrando e expulsando, né? Forçaram a sair. Forçaram a sair. Para não ter o conflito, na época do SPI, né? Veio o SPI, que era a Frente de Atração de Proteção ao Índio, e eles intermediário para tirar, para que não tenha esse conflito. Aí trouxeram todos para TI Mãe Maria, os 3 povos. E, no decorrer do tempo, eu acho que o governador, Marquinhos Barata, doou a terra indígena Mãe Maria, porque tinha tudo a ver com a população indígena, mesmo porque o nosso povo, tanto os Kikatejê, Paracatejê, os Zacranti, eles andavam nesse território, não tinha limite na realidade, né? Entendi. Então, no decorrer do tempo, foram expulsando ele, foram levando, foi diminuindo e o Marquinhos Barata doou essa terra. Quando nós viemos para cá, a terra ainda não estava demarcada, porque pertencia uma parte do João Anastácio de Queiroz, e a partir dali foi aonde passou o Linhão, veio lá do Itucuruí, passou o Linhão, aonde eles fizeram só uma aldeia, né?
eu não sei se foi uma estratégia, né, da empresa para não fazer convênio com os QKTG e nem com os Acranti e nem com o Parca-TG, fizeram uma única aldeia para fechar só com o Parca-TG na época. Entendi. Uma estratégia Eu imagino que seja um custo, né? De indenizações. Eu imagino, né? E aí, no decorrer do tempo, eu comecei a estudar, né, observar. Quando eu vim de Tucuruí, eu tinha 8 anos. Ah, você veio de Tucuruí já? Sim, sim. Foi nessa leva, né, de trazer todo mundo para cá. E aí nós viemos, eu, minha mãe, minha tia. E aí fomos morar junto com os QKTG, onde o meu irmão adotivo, que chama Quinaré, ele que estava à frente dos QKTG como cacique. E aí nós tivemos que morar junto com ele lá. E aí lá eu cresci, desenvolvi, estudei. Aí quando passou a Eletronorte, trouxeram os QKTG para ficar no Parca-TG. E os Acranti, que era pouco, também foi morar nos Parca-TG. Ficou só uma aldeia, todo mundo morando junto. E você por ser dos Acranti, você sempre teve essa ideia e essa vontade de resgatar a originalidade do seu povo? Sim, né? sempre porque, na realidade, quando a gente observa na questão cultural e na hegemonia cultural, certo, é um povo só. Só que no decorrer do tempo, das suas cisões, né, as suas brigas internas, eles foram se dividindo e foi criando, como hoje é o branco também. Um foi lá para o sul, outro foi para o norte, outro foi para o leste, e assim foi se dividindo os gaviões. Aí foram dando nome, né, por exemplo, QKTG quer dizer povo do rio acima. Certo. A Parca-TG, povo da jusante. Acranti quer dizer povo da montanha. E é assim que eles se dividiram. Entendi. Hoje a gente sabe, tem um censo aí do IBGE, não sei se acho que deve ser 2010, 2002, algo assim. O Brasil tinha mais de 800 mil índios, né? Quase 1 milhão de índios. E a gente sabe assim, você vem falando, vai passando um filme na minha cabeça, que vocês, né, o povo indígena do Brasil, eles tinham suas bases, eles tinham suas moradas. Como hoje você tira um quilombola da região de onde ele mora, você está invadindo o espaço que é dele. Sim. Como tirar um agricultor que é acostumado a plantar, coloca ele para morar na cidade, ele não vai se acostumar. Então, assim, você veja a invasão do homem branco, né, e a invasão da histórica dos governos em tirar esse povo e remanejá-lo para uma área que não era a área que eles tinham costume a cultivar. Então, assim, foi uma invasão de privacidade territorial muito grande, a qual vocês sofreram também. E isso representa um prejuízo psicológico, histórico, né, cultural, porque tiraram vocês de uma base que já tinha ali plantações, onde vocês caçavam, né? Peixe era bastante do Tucuruí. Peixe também. Né? Todos esses povos, eles tinham a sua vida, né, seu modo de viver. E aí foi tirando, aí fomos obrigados a ficar num espaço pequeno, todo mundo junto. E aí, qual é o objetivo dos povos indígenas? É aumentar cada vez mais. Aumentar. Por exemplo, quando os Parca-TG veio, ele chegou numa faixa de 15 a família, né? E foi aumentando. Os QKTG chegaram com quase 45, parece, ou menos. E os Acranti era mais pouco ainda, 9, 8 famílias. Né? E hoje? Hoje nós, juntando todo mundo, está chegando a 1.000 e pouco. Nossa. Por aí. Aumentou bastante. Já aumentou muito, parabéns aumentou aí, bastante. grande. É a maior das três, hoje? Como que é? Assim, em número de povos. Na realidade, como está tendo muitas cisões, hoje a gente não tem assim um Entendi. número exato mesmo, né? Tá. Porque tem uns que tá com 5 famílias no local, tem que foram se dividindo, né? Entendi. E aí a gente Há uma tem no geral. Né? Nós temos no geral, né? Que dá quase 1.000 e pouco ou mais, né? A gente vai até pedir esse censo para atualizar. Né? Bom, fala um pouquinho sobre essa criação. Você é o cacique, né, da Gavião QKTG. É desde 2012 ou 2010? Na realidade quando eu vi para o... Começou antes já? Quando eu vi para o 25, eu era só liderança. Eu era o Você braço... já era um entusiasta do movimento. Eu era o braço direito do Cocrenum, né? Certo. E aí vim coordenar um projeto de avicultura e plantio de bananal, tudo, aqui no 25. E aí, por não dar mais certo, eu vim coordenar o projeto
não voltei mais, e aí as pessoas me seguiram, né? A metade dos QKTG me seguiram. Aí nós criamos, aí eu fundei a aldeia, né? A aldeia QKTG. E a partir dali eu comecei, indiquei o outro cacique, era para mim me colocar como cacique, mas como eu queria levantar um povo, aí eu indiquei o Cucuré, né? Que era do QKTG. E aí no decorrer do tempo não deu certo, teve a cisão, ele abandonou a associação e a aldeia foi morar no outro local. E aí me indicaram para ser o cacique. Aí que eu passei a ser o cacique foi acho que não sei se foi 2013, né? Porque 2012 foi a divisão. 2013. 2013 efetivou. Não, 2012, na divisão, no final de 2012 eu passei a assumir como cacique. E essa posição de cacique, né? Eu estive na aldeia uma época, ainda na presença do Curro Crenum, né? Isso. A gente esteve lá num momento muito especial, onde o pessoal da Vale também esteve junto lá, numa apresentação, foi muito bacana. O Curro Crenum, deu para aprender muita coisa com ele, né? Ele era um grande líder, né? Não, sim. É verdade, na verdade. Muito sereno, muito calmo, né? Não, ele tem uma visão de muitas histórias, né? Desde a época... Inclusive assisti um documentário dele também. Desde o início da convivência dele, do primeiro contato com o branco. Né? Então é uma história assim, muito longa, né? do Cocrenum. Ele tem uma história assim, muito larga, né? Com relação a isso. Um arquivo e histórico. E aí eu observava muito, né? Como que é, o que é ser liderança, né? Entendi. O que é ser um cacique de fato, né? Então não é tão simples assim. E no decorrer do tempo as coisas desandou, né? Desandou e agora tem várias aldeias, tem vários caciques. Entendi. Né? Mas o que acontece? Naquela época nós éramos tutelados pela FUNAI. Eu me lembro. A FUNAI que dizia o que nós tínhamos que fazer. E vocês tinham muitos problemas também na época. Era difícil demais. Aí quando eu comecei a estudar, né, o meu irmão que acompanhava o Crenum, né, que é o Crua, certo. Não sei se você conheceu, e ele era o motorista, mas depois ele passou a assessorar o Cocrenum, né? Certo. Aí no decorrer do tempo ele adoeceu, aí ele falou para o Cocrenum, olha, eu queria que você desse confiança para o meu irmão, para ele acompanhar e tal. Aí me indicou para mim assessorar ele. Eu tinha o quê? Uns 23 ou 25 anos por aí. Aí eu comecei a assessorar ele, né? Desde novo. E aí eu conversei, falei, senhor, não acha que está na hora de nós, eu falando com o Cocrenum, né? Senhor, não acha que está na hora de nós mesmo administrar, sendo que é a FUNAI que está dizendo o que nós temos que fazer e tal. Entendi. Ele falou, não, primeiro prepara o nosso pessoal. Aí, né, muito sábio, né? Ele falou, entendi. Não, primeiro prepara o nosso pessoal primeiro. Né? Quando estiver preparado, você me fala. Eu fui preparar, trouxe um curso de capacitação, de gestão, né, financeiro. Legal. Como entrar, saída e tal, eu fui preparando. Aí quando eu preparei, todos eles, né, que trouxemos, na época era o Caio Cuturé, pai da Yara Ferraz, uma antropóloga, né? E ele deu o curso de capacitação e tudo. Quando estava tudo preparado, aí e o meu irmão, que é o Paiaré também, eu acho que você conhece. Sim, já vi. O Paiaré foi um mentor também dessa situação, né? Falou, não, então bora criar uma associação. Aí o meu irmão provocou para a gente criar uma associação e se organizamos. E a partir dali começou a briga com a FUNAI. Né? Falando, bom, então e agora? Não, mas agora vocês só criam associação, mas quem vai administrar nós? Eu falei, não, mas nós temos o presidente, que é o capitão, tem o tesoureiro, que é o fulano de tal, tem o Beltrano, que é secretário. Então nós temos que administrar. Então vocês acabaram se organizando, criando um corpo administrativo, né? Isso. E porque, na verdade, a FUNAI, ela é um órgão do governo, né? Fundação Nacional do Índio, mas ela não conhecia, não convivia com vocês. Não. Né? De forma interior, ela não sentia os problemas de vocês. Não. Né? Não. Vocês, enquanto povos autênticos, né? Como indígenas, é que realmente sabiam o que estava acontecendo. Mas é o seguinte, a gente vai já fazer um intervalo aqui e na volta vamos falar sobre o Gavião QKTG, falar um pouquinho sobre a questão, o corpo administrativo da aldeia, como funciona hoje, né? A gente volta já depois do intervalo com o cacique dos povos Gavião QKTG, o Zeca Gavião, que é o primeiro técnico de futebol indígena do Brasil e fundou o primeiro time indígena do Brasil. A gente volta já.